agora eu vou parar, tá? É só mais 15 minutos, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que fazer duas... Não, eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Um monte de coisa. Você viu, me diz uma coisa. Você viu que... Você viu que existe uma conta nova. Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Ah, de 2021 a 2022. Você vai achar isso absurdo, né? O que eu estou te dizendo. Mas colocarem anos-luz aqui justifica isso. E te digo mais. Essa conta aqui possibilita atingir lá. Lembra aquilo que eu disse? Que é um processo de distração e o homem fica ali fugindo daqui? Lembra aquele vídeo que eu falei? Comece pelo possível. Veja tudo o que você tem com verdade. Faça tudo o que você puder. Possivelmente. Quando você vê que talvez você foi incapaz e não conseguiu fazer o possível, você vai entender que talvez fazer o impossível não é inteligente ou não é o lugar certo para começar. E começar com dados ilógicos. Talvez seria mais interessante começar pela lógica. Mas percebe-se que isso é impossível para o homem. Porque infelizmente o cara que pensa bem é o pai de família, não é o político. Quem tem um pouco às vezes de pensamento, putz, mas por que esse cara tá roubando desse jeito? Porra, faz aí um governo melhor, dá pra... Porque é fácil falar quando você não tá lá, meu querido. Entendeu? Para começo de história, para aumentar o problema. É fácil você aqui ter esse pensamento. Lógico, eu tinha que estar lá, né? Eu falo disso, tinha que ser lá, não aqui. Mas aí aparece você. Eu vendo um governo inútil fudendo o mundo, né? E aparece você aqui do meu lado com a BMW falando, pois é, né, cara? Temos que fazer o mundo melhor. Você fazer o mundo melhor. Você faz muito, muito melhor mesmo, cara. Você faz. Tá. Tendo em vista, então, essa coisa, você não vai... Você lembra desse ditado? Eu vou mostrar porque é interessante. Eu não tenho onde cair morto. Eu vou te perguntar, preste atenção, meu querido. Esse foi o meu primeiro ditado, minha primeira tatuagem. Na Grave TV eu tenho um quadro que eu ia fazer, que era um projeto meu de TV, que não foi fácil, claro, é um negócio caro, né, cara, imagina. Mas eu ia começar a fazer alguma coisa, um programa, alguma coisa parecida, que falava sobre os grandes ditados. Ao eu perceber isso, assim como este há muitos outros, mas este ditado, e daí nesse quadro eu ia falar sobre Dinácio de frente aos grandes ditados, entendeu? Eu ia questionar essas coisas. Então esse era um dos meus propósitos para o mundo, e acabou virando outro. Porque eu já tinha descoberto uma coisa antes de ir para o mundo, eu tinha descoberto uma coisa que estava escondido. Esse ditado exemplifica bem, e depois este, né? Depois essa tatuagem, depois essa aqui, depois essa do Kiss Me Devil aqui, ó. Tudo coisas que estão relacionadas no entendimento de um lugar. Você vai falar assim, que coisa estranha, né? O cara tatuou Deus aqui, o cara colocou 265 aqui, Kiss Me Devil aqui, esse cara é satanista. Você vai dizer que eu sou satanista? Não, eu só descobri um lugar novo. Uma coisa que eu descobri e eu faço em mim. Onde você acha que eu vou fazer? Na tua testa? Não, vou fazer em mim se eu descobrir. Sabe, dos outros, você não sabe o que eu sei. Tipo assim, não, eu não gosto dessa história assim. O significado, eu quero dizer. Você vai olhar os Autobots, o cara é fã de quadrinhos, você não tem noção do que eu tatuei aqui. Entendeu? O extremo sentido que há, porque nunca eu tatuaria isso. Tatuaria coisas do mundo aí, sei lá. Tá, mas calma, não. Vai ser um vídeo breve que eu tenho que sair meio logo.
A pergunta é, então, dentro de tudo que eu falo, e daquelas somas, você está vendo que é uma conta e um lugar único, né? Que não tem como fazer essa conta. Você, com dados lógicos. Você vai dizer assim, Inácio, só que eu pego, porque essa coisa de pegar, é que eu estou pegando o sólido, terra, chão, e colocando no mundo quântico. Lembra que eu disse que não tem como ir até lá? Mas tem. Não, calma. Deixa quieto isso aí. Deixa quieto isso aí. A pergunta é, você tem que assistir tudo que eu falei sobre o relógio, sobre o grau lá, sobre aquela coisa que o relógio mede o espaço, etc, 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 etc. Eu quero te dizer, meu querido, que o invisível existe, você não vê. Você não vê. Você não consegue ver que existe 30 planetas na órbita. Quantos que tem? Quantos planetas tem no sistema solar? Fala para mim. Esses são os visíveis. Aqui, mais pertinho do Sol, ali, Vênus, por primeiro, tem mais planeta. Depois de Vênus tem outro. Por isso que surgiu a história do Nibiru e barará. São ficções que vai lá do mundo quântico e permeia a vida. Ninguém viu, nunca vi, nunca comi, só ouço falar, mas o Nibiru. Entendeu? Então, é mais um planeta. Mas não, onde é que tá? Então, tem a ver com isso que eu tô falando. E não são só 9, né? Daí você tá vendo que a ciência tá... Porque existe o mundo visível, e o mundo invisível, quântico, 4. 4 celulares eu tenho. E só pago imposto sobre um. Essas são as vantagens do mundo quântico. Lembra quando eu te disse no vídeo anterior para você não descobrir que você vive com menos? Tem 4 aqui. Vocês não têm noção do que eu descobri, cara. Vocês não têm noção do que eu descobri. Lembra que eu falei que você não descubra que você viva com pouco, que você vive com pouco? Aqui tem 5 celulares. Eu descobri uma coisa invisível. Entendeu? Existe o invisível. Você não vê o invisível. E existe um projeto humano que o diabo projetou para que você, que se chama a fé. A possibilidade de você crer no invisível. Isso é um projeto de mercado. É um aproveitamento. Você não vê o invisível. Aí você vai dizer assim, nem com fé, nem com fé. A fé, você não vai projetar e trazer para ele, você não vai transformar. Transforma. Mas você viu que eu estou voltando um pouco e mexendo umas coisas aqui. Existe o projeto mundo. Entendeu? Você não vê o invisível. Não precisa de fé ou sem fé. O visível é invisível. Porque daí você está vendo que está ficando para todos. Quando envolve fé humana, há particularidades. Aquela coisa do homem, né? Eu sou um homem de muita fé. Você precisa ter mais fé que você consegue as coisas. Porque daí é um controlezinho de conseguir as coisas. Você viu que tem 4 aqui? Isso você não fala que eu consegui, né? Só fala que tem 4, que tem fé se eu conseguir. Eu tô falando que tem 4 aqui. Eu sou um homem de fé? Não. Fé se eu tiver 4 celular, né? Tipo como eu tenho 1 e 2 que eu tô falando aí. Aí eu sou um homem de fé. Eu não posso falar que eu tenho 30 celular aqui, que daí eu não sou homem de fé. Eu sou louco, né? Então, mas a fé consiste aqui. Você tá errado. Tá? Mas assim... Esse KM aqui nos anos é o que tem a ver com anos-luz aqui. Tá? Então é absurdo isso. Absurdo é os anos-luz aqui. São 8 horas. Eu tenho uns 15 minutos, né? Olha o bebê. Falar do... Ah, mas
não foi minha intenção. Isso aqui eu já falei. Tá, não tem nada de novo. Calma, eu vou ser rápido aqui, tá? Calma aí. Quanto é um ano-luz? Quantos é um ano-luz? Aqui tem uma conta. Um ano-luz, 9,416 mais 15. É para conversões isso aqui, né? Para um resultado aproximado, multiplique o valor de comprimento por 9,461 mais 15. Não, eu quero mais incisão. Eu não estou a fim de fazer essa conta agora. Agora basta transformar qual o tempo de um ano-luz. Aí, agora basta transformar os dias do calendário gregoriano em segundos. Você viu que eu transformei em território. Você viu que a mente humana permite uma transformação? Peraí. E multiplicar pela velocidade da luz no vácuo. Tá, isso aqui já começou a foder porque já começa a ferrar demais. Assim teremos a informação de que um ano-luz é 9.460.536.068,016 quilômetros. Resumindo, a informação um ano-luz é 9,46 trilhões de quilômetros. Um ano-luz é 9,46 trilhões de quilômetros. É isso? É isso. Um ano-luz. Tá, por que essa redução? Por que não 9,46 trilhões de quilômetros? Por que vocês puxaram para um ano-luz? Abreviaram ou diminuíram espacialmente a ideia? Você viu que estreitou? Porque você está usando um sentido, porque você está usando uma ideia de quilômetros, de caminhar para espaço. Isso ficou difícil, então vocês inventaram uma coisa para estreitar o espaço, um ano-luz. Você não percebeu que isso estreitou o espaço quando você chamou de um ano-luz, sem mexer na distância. Porque distância e espaço são coisas diferentes. Está acontecendo a suruba do diabo. Está acontecendo. Aquilo que eu falei aqui já aconteceu aqui. Uma suruba de território com um espaço intocável. Né? Tá? Se vocês falarem um ano-luz, fica mais fácil, mais perto. Se vocês falarem 9,46 trilhões, fica mais longe. Fica mais longe. Porque o teu cérebro meio que assimila com território. Aí é onde entra um ano-luz fazendo um destoamento. Na realidade, você está. O teu cérebro está buscando ele está se infiltrando num lugar. Entendeu? E lógico. Tanto que diminuiu o espaço. Você talvez não admita isso, mas se você falar 9,1 trilhões de quilômetros, você fala um ano-luz, fica mais fácil, fica... Então se eu percorrer 2 anos-luz, aí esse 1 anos-luz, 2 anos-luz está diminuindo o espaço, tá? Que em quilômetros terrenos está muito longe.
Então, quilômetros terrenos, quilômetros espaciais. Espaço, terreno, terreno, espaço. Quilômetros. O mesmo ano-luz aqui dá para pôr aqui no calendário para frente. Porque vocês querem voltar para o passado, tá? Quando vocês se destinam ao macro, é passado. Quando vocês se destinam ao micro, é futuro. Isso dividindo. O tempo é um só, mas dá para eu estou dividindo as coisas. Daí vocês querem usar o tempo lá do coisa para usar aqui. E não dá. Porque para você voltar para o passado tem que usar o macro. Você disse o... Não, eu digo quando eu digo e pronto, final. Eu disse como eu estou dizendo agora. Eu disse outra coisa antes, eu sei. São outras possibilidades. Mas nesse momento eu estou falando isso, tá? Então vamos lá. O que significa quanto tempo vai... Não. Aí tem várias contas, né? Mas eu quero saber quanto vale um ano-luz. Quantos quilômetros. Você vai ver aqui dentro desses quilômetros a outra metragem. Qual que é a próxima de km? Metros. Quando eu vou percorrer uma cidade que tem 1 quilômetro, tem 1000 metros. 1000 metros. Cada quilômetro tem 1000 metros. Então está havendo divisão de espaço. Porque você não sabe que dentro de 1 metro tem 1 quilômetro. Você só sabe que dentro de 1 quilômetro tem 1 metro. Isso é a hierarquia quântica voltando. É um caminho invisível. Para uma cajadada, para um tapinha no lombo dos que dizem que sabem. Você jura que você vai dizer assim, 1 quilômetro, 1000 metros. Mas você não sabe que dentro de 1000 metros cabe 2 quilômetros. Não tem como. Essa é a parte que não é acessível ao homem. Tá? Então temos uma regência absurda do macro para o micro. E isso envolve lógica. Por isso que eles estão vendo essa confusão. As minhas contas são da ilógica para a lógica. E nisso dá esse conflito estranho. O que acontece com esse conflito estranho? 2 mais 2 dá 5. É a física quântica no mundo macro. Aqui vocês estão vendo. Assim, inocente, ó. Simples assim. Simples, como as boas histórias de cinema contam, né? Sem luxo, sem muito parafernália, sem efeitos especiais, sem muito investimento, simplesinho. Para ornar com a natureza de coisas que basicamente Deus estipulou, né? Tipo, não, simples, sem muito humilde, de boa, sem muitas luzes, celularzinho, sem sonorização, não precisa de microfones caros, já cuspindo nas coisas do mundo. Tipo, já chegou falando, não, isso aqui eu não preciso. Eu falo sem microfone. E todas as vozes ouvirão. Todos os ouvidos ouvirão. Eu falo baixinho. E ecoará forte. Não preciso ficar me enchendo de parafernália. Não preciso me preocupar com o dedo no nariz. Essas coisas são do mundo. Eu vou chegando, desfazendo dessas coisas. É o que vocês estão vendo. O mundo quântico vindo e falando, não, que mané luz, o que é onde? Que mané se preocupar com sonorização? Eu falo, porque governa, entendeu? Se governa, não tem que se preocupar. Nisso, 1000 metros tem 1 quilômetro tem 1000 metros, então, tá dentro. Tá? Você não sabe, não tem como admitir que dentro de 1 metro tem 1000 quilômetros. 1 metro, não falei 1000 metros. Porque em 1000 metros tem um ano-luz. Em 1000 metros tem um ano-luz. Quantos quilômetros tem dentro de um ano-luz? 9,46 trilhões de quilômetros. Não. Em 1 quilômetro tem um ano-luz. Então, um ano-luz ao modo homem tem quanto? 9,46. Você viu a distância mudando? Por quê? Porque anos-luz existe uma coisa mágica aí. Entendeu? Que vai ludibriar o homem. Entendeu? Para fazer essa ludibriação e enganar, essa coisa que usou o anos-luz,
essa coisa para ter uma justificação, porque ela permeia a lógica, é um plano imperfeito, porque o plano perfeito é o meu, mas há um plano imperfeito. Então, como ela precisa ludibriar a lógica, ela criou o anos-luz, e aí para dizer que é algo solúvel, que vai englobar o terreno, que estica. Para ter uma justificativa, o homem criou as teorias de tempo de buraco de minhoca e de uma forma física de encolher o espaço, que não é físico, é atemporal, é espiritual. Entendeu? Porque isso permite que Marte venha até mim e eu não precise mudar para Marte. Entendeu? Então você viu que as ideias mudam todas. Muda toda a consistência da presunção humana. Como o homem não consegue lidar com uma coisa invisível, ele precisou criar as teorias de buraco de minhoca e possibilidade de curvar o espaço-tempo. Fisicamente, porque o espaço-tempo nem precisa ser curvado em anos-luz, ou dessa forma quântica. Porque todas as coisas já estão no mesmo lugar, mas todas as coisas estão no mesmo lugar, a mente humana não acata. Então é uma mente inconsciente que coloca as coisas em todo lugar. Sendo assim, todas as coisas estão no mesmo lugar e eu narro isso aqui. E você fala, não tá. Entendeu? Porque é uma coisa de poder. De poder de verdade. Como o anos-luz é uma coisa já mágica, que vai ludibriar o homem e fazer as distâncias encurtarem, e fazer isso que eu estou falando, o homem precisou de uma ferramenta lógica. Precisamos fazer uma máquina que movimenta o espaço. Daí ele criou as teorias dele mecânicas. Buraco de minhoca, encurtar o espaço-tempo, viagens no tempo. Ele criou tudo de forma que ele precisa pôr ferramenta. Porque o homem ele trabalha com a parte material. Ele não consegue usar o não material. Mas ele usa algumas coisas não materiais para fazer as outras coisas maravilhosas, mas vai ficar mecânico. Entendeu? Porque o homem precisa de um combustível para dar combustão, né? Para fazer potência. O anos-luz não precisa disso, mas está aqui. Por quê? Porque é uma brincadeira cósmica com o homem. Deu o nome de anos-luz porque vai fazer as coisas estarem todo. Você não precisa nem se deslocar no espaço-tempo. Entendeu? Mas não psicicamente consciente. Isso você precisa. Você tem noção de distâncias e coisas. Mas isso é outro lugar. Porque o mundo quântico é assim. E o homem quer pôr regra no mundo quântico. Entendeu? De novo, o macro quer ditar o micro. Essa hierarquia foi quebrada. Porque é uma ordem. Porque é como se o homem viesse espacialmente de cima. E chega na carne aqui, que é o homem. E aí vai para o invisível. É como se o homem fosse uma ponta de uma ligação do micro com o macrocosmos e passa nele. E aí tem o micro com o macrocosmos e passa nele. A mesma coisa se você for daqui para lá, macro. Só que indo daqui para lá, vem os anseios humanos. De mecânica, de parafuso, de graxa. Eu preciso de uma nave espacial para ir até Marte. Tanto que ele já fez isso. Tem sondas aí viajando pelo espaço aí, né? Mas eu ainda duvido disso. Mas ele já fez disso. Agora, pra cá não tem como. Entendeu? Pra cá não tem como. Pra cá não precisa de graxa e combustível. Então, desse lado o homem perde. Aqui ele faz no mercado dele. Viagem para Marte, viagem para outros lugares, viagem para subir acima, para fazer mercado. Mas tinha que existir um lugar que o homem não apalpa. Para que o homem não faça isso. Porque tudo ele quer por pedágio. Entendeu? Tudo ele quer vender. Entendeu? Então ele vai pegar o sol. Olha o sol. Você viu o que o sol faz? E ele vai pôr na prateleira por 50 mil reais. Para alguns jogadores de futebol e alguns cientistas poderem usufruir. E eu ficar chupando o dedo. Na mesma coisa. Nisso, vindo do mundo quântico, eu vejo o valor aqui que eles vão desfazer no sol no mercado.
Logo, esse celular é dificílimo de conseguir, né? Mas sabe quanto que ele custa? Sabe o que é um celular? Você sabe o que é um celular? Um celular, eu me conecto com a internet e faço ligações, viu? Virou merda, né? Virou projeto do homem. Não, isso aqui é uma porta para outra dimensão. Não, não é. Então você viu que se acabou? Se acabou, virou bosta. Mas é fácil comprar? Porque envolve um processo de mais e menos num processo maligno. Virou bosta, uma coisa que me conecta com um cosmos, ou abre uma porta, ou mexe com o futuro. Virou bosta. Na mão do homem virou bosta. Mas é fácil comprar? Não, então, porque é assim, virou uma bosta, mas ainda é caro, da forma humana maligna. Tanto que eu estou dizendo que isso aqui registra um tempo futuro. Olha a grandeza das coisas que eu tenho na mão. Aí você vai pegar e vai fazer o seguinte, para mim concluir o vídeo. Você está vendo que daí vai ter o Joãozinho, o Guinho e o Luizinho com o celular e o teu filho de 3 anos, de 5, de 10 anos com o celular na mão. Pai, isso aqui mexe com o futuro. Aí viu? Igual para todo mundo. Agora diz o seguinte, do outro lado, o que acontece? Cai na mão dos chapeludos aí para governar. Vindo daqui já está na mão do seu filho. Fala, pai, isso aqui mexe com o futuro. E pior, não precisa nem saber conscientemente, porque é ilógico. E a ilógica, ela não precisa de discernimento. E aí, o homem do chapelão, o senhor Barba Negra chamado Senhor Homem, cai do cavalo. Eu fui claro? Vai pra rua e vê quantas pessoas têm isso. Agora vê quantas pessoas têm mansões. E aonde está o poder? Na mansão ou no celular? Diante do que eu estou falando. Ah, tá, mas e quem não tem celular? Quem não tem celular tem bicicleta. A bicicleta abre um portal. Eu não preciso de jato super avançado para atingir 300 mil km por hora. A bicicleta, se atingir 10 km por hora, ela abre um buraco de minhoca e o cara viaja no tempo. Agora diz aí, é o projeto do homem esse? Não. Então tá, tenham um bom dia, senhores. Festejem, festejem. Se sirvam. Fiquem à vontade, sirvam. A casa é de vocês, se sirvam.